Olá a todos, eu, Saga de Gêmeos, venho a agradecer a cada um que se inscreve e apoia o canal Nerdolas. Obrigado pelos quase 5.000 inscritos e... 5.000 inscritos e... Maldição! 5.000 é uma pinóia! Deixem de ser inúteis! E se inscrevam! Eu quero ver a 10.000! 20.000! Ah, e virem membros dessa pinóia, seus inúteis! Agora o canal Nerdolas tem um sistema de membros. Isso mesmo, agora você pode se tornar membro do canal Nerdolas por apenas R$ 4,99. Você ajuda demais o nosso trabalho. Apenas ajudar o trabalho, como vocês vão ter vantagens, tá? Assim que a gente bater 10 membros, a gente vai adiantar uma semana de vídeos e vai começar a soltar apenas para os membros. Então, para vocês que querem aí vídeos novos da saga Lost Canvas e não aguentam esperar, a partir do momento que a gente tiver 10 membros, esses membros já vão receber uma semana de vídeo adiantado. Salve, Nerdola! Chegamos aí para nossa parte 11 da continuação da saga The Lost Canvas. Que episódio foi o último, né, da redenção dos Cavaleiros de Bronze, que a gente sempre quis ver no Cavaleiros clássico, né, aqueles Cavaleiros de Bronze secundários, Hidra, Lobo, Urso e Leão Menor. Sensacional, foi arrepiante de ver aquilo, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo lá fora, o chicote ia estralar, porque o Sísifo veio pessoalmente enfrentar o Aiacos de Garuda, né? E o capítulo já se inicia ali com o Yato e o Tema meio que de luto pelos Cavaleiros de Bronze, mas meio que sem saber se funcionou, parece que não deu certo. Parece que os caras se sacrificaram em vão, né? O Orichalco ali parece que não fez nada, o Orichalco de Poseidon. Nesse momento ali o Yato ele começa a meio que ficar de joelhos e tal. Porém, cara, puta cena emocionante, eu queria muito ter visto isso animado, cara. Um dia, Deus queira que isso aconteça, aparece como se fosse um barzinho, só como se eles estivessem num barzinho, sabe? Desaparece aquelas plantas com espinhos e tal, vira como se fosse um pub, cara, um barzinho mesmo, só que fantasma, um navio fantasma, com todos os soldados e cavaleiros que já participaram da história, que já morreram ali trabalhando naquele barco, todos eles festejando e tal, e curtindo, tomando trocando ideia. E no meio, cara, tá os 4 Cavaleiros de Bronze ali numa mesinha, felizes, conversando, trocando uma ideia. Nessa hora o Yato ele começa a chorar e tal, o Tema coloca a mão sobre o ombro dele, cara, e nessa hora dá um arrepio e eles sabem que, tipo, a missão não pode parar por aí, tá ligado? Nessa hora que eles aparecem, o barco começa a se mexer, lá fora o Sísifo percebe que funcionou. E, cara, não só funcionou, como o barco ele começa a ficar banhado a ouro, cara. Começa a virar um barco de armadura de ouro, sensacional, cara. E lá em cima aparece o Tema com uma bandeira pirata mesmo, só que com um símbolo de Atena, com aquele báculo de Atena, gritando ali o nome do Sísifo que eles conseguiram, cara. Nessa hora o Sísifo grita lá pro Aiacos, tá? Você não queria ver qual que é o laço? Esse é o laço de amizade, de companheirismo que une os Cavaleiros de Atena. Só que, cara, isso só deixa o Aiacos mais risonho, com mais vontade de mostrar pros caras quem é que manda. E, o Aiacos aqui, velho, o que não teve no clássico do Aiacos de Garuda aqui tem, velho. Ele mostra quer ver o que é laço de verdade? Ele chama, assim, aparece um coitado de um soldadinho raso, assim, né? Tira o capacete, assim, com medo e tal. Se aproxima na frente do Aiacos. O Aiacos mata, começa a queimar aquele soldadinho. Cara, é pesado essa cena, cara. Começa a queimar aquele soldadinho, assim. E perguntar pra ele se ele não tá honrado de ir pros mundos dos mortos, de morrer pela mão do Aiacos. Nisso, o cara gritando, morrendo, ele grita dizendo sim, claro, é uma honra. O cara morrendo, cara, tipo, ele matando o cara dizendo que é uma honra morrer pela mão dele e tal. Nisso os outros soldadinhos assim e tal, tipo, e mesmo depois de morto, ele meio que fica ali como se fosse um morto-vivo, um servo ali, sabe? Tipo o que a menina, a Violet de Behemoth fez com
o Regulus lá de segurar, eles continuam como mortos-vivos, ali um Resident Evil, sabe? Cara, é gore demais, cara, ele matando o próprio subordinado. Nisso ele fala que o laço deles é ele mesmo, tudo ali naquele barco me pertence. Cada um que tá ali é propriedade minha, mostra a Violet de novo, tipo, colocaram ela numa cadeira especial, sabe? Morta ali, tá todo mundo tá ali dentro, é propriedade minha, o laço deles é por mim. Isso ele arregala o olho assim, cara, e usa um golpe que a gente nunca viu também, outro golpe novo a gente nunca viu no clássico, né? Que é o Conquistador de Indra. Cara, ele dá um poder, não sei que diabo é aquilo, cara. Dá um Kamehameha mesmo pra cima, uma explosão absurda. O barco do pessoal já tá voando, né, dos Cavaleiros de Atena. O Yato e o Tema estão controlando ali. Parece que ele errou, né? Passou aquele feixe de luz ali, parece que ele errou, mas tá muito fácil, ele não ia errar assim, né? Isso lá em cima, o golpe explode e começa a cair tipo uma chuva de... Quem já assistiu Hunter x Hunter tá ligado, né? Aquela chuva dos dragões que o Netero usa pra invadir o castelo do Meruem lá. Uma chuva de flecha, uma chuva de raios, aquela energia se dissipou assim. E, cara, vai matar todo mundo. Porém, é aqui que a gente vê o Sísifo em ação, cara. Ele pega o arco de Sagitário e não tem uma flecha, só aquela flecha dourada. Ele começa a tirar meio que flecha de energia mesmo, na velocidade da luz. Ele começa a rebater uma por uma, cara. É o Sísifo, cara. Ele tanca o negócio. Ele não tá ali à toa, não. Ele vapo, começa a rebater uma por uma daquelas luzes que estão caindo ali. Só que nisso, o barco ele também tá sendo afetado, né? Não é suficiente só aquilo ali pra segurar. E no meio daquela pancadaria, aquele chicote estralando ali, o Yato, o barco falta instabilidade, sabe? E o Yato, ele não sente que ele é capaz, sabe? Ele já viu o Regulus. Você percebe quando o Regulus apareceu, ele ficou meio cabisbaixo. Aparece o Tema com a armadura nova e tal, ele sente que ele não é do mesmo nível, sabe? Ele começa a ficar meio que, como eu posso explicar, meio que depressivo. O barco não obedece mais ele. Lembra que eu disse que o barco sente a emoção e testa o usuário? O barco não quer obedecer o Yato. Nisso, cara, o Yato meio que perdendo a estabilidade, o barco sendo atravessado e tal. Nessa mesma hora, o Sísifo pula lá em cima, na frente do barco, e começa a auxiliar eles, estourando ali as luzes. E nessa hora, quem que aparece, cara, pra apoiar o Yato, velho? Não é o Junkers e os outros Cavaleiros de Bronze que estavam ali, velho. Que sensacional isso, o espírito dos caras, volta dos mortos, velho. Pra dar um apoio, velho. Falar, a gente é Cavaleiro de Bronze, a gente é fraco mesmo. Mas isso não quer dizer que você não pode ser, que você não é nada, que você não é ninguém. Isso não quer dizer que você não pode mostrar a tua força, mostra quem é você. Isso recupera, rejuvenesce aquele Yato metidinho, lembra do começo do Lost Canvas, que batia de frente com o Tema? Fazia tempo que ele não aparecia, ele tava mais cabisbaixo conforme o Tema ia ficando poderoso. Armadura divina, não sei o que lá, ele foi ficando mais cabisbaixo. Com toda a força que ele tem, ele gira com tudo ali a manivela, esqueci o... Ai, cara, o volante do barco, não sei como é que se fala. Ele gira com tudo aquilo ali, cara, e consegue desviar, né, o barco ali. Consegue fazer o barco voltar a subir, que aquela montoeira de luzes que tava caindo, tava despencando o barco. Isso o Ayako se surpreende e tal, o Sísifo dá uma cortada, ele tá vendo aí, seu Zé Ruela, porque ele tinha zoado. Não adianta ser poderoso, ser Cavaleiro de Ouro, mas você tem esses Cavaleiros de Bronze e bunda mole do teu lado aí, só estão te atrapalhando, só estão te atrasando. Se ele tá vendo, não tem ninguém aqui me atrasando, filho. Aqui é todo mundo companheiro. Essa é a diferença dos nossos laços. Eu não aceito o seu modo de trabalhar, esse laço ridículo que você usa com seus subordinados. Nessa hora, cara, ele tira um sarro que deixou a Yakos puto da vida. Ele fala, tá vendo, o nosso barco é tão bom quanto o seu, ou melhor, nosso barco tá até acima do seu, que eles passaram, né? Nisso o Ayakos fica puto da vida. O Ayakos fica bravo num nível que ele vira o barco dele pra cima e vai com tudo, meio que como se fosse pra partir o barco deles no meio, sabe? Passar pelo meio. Ele grita pro Yato, que agora tá controlando, pra desviar, né? Nisso o Yato desvia, parece que eles conseguiram, porém o Ayakos gira o barco dele ao contrário
e desce pegando fogo, cara. Tipo, um Aiacos é uma mistura. Não sei se vocês lembram do Cagarro de Benu, que usava chamas negras e tal. O Aiacos aqui, ele não é só jogar o cara pra cima igual era no clássico. Aqui ele usa um poder de fogo mesmo. Ele faz o barco descer em chamas negras, um amateraço ali, igual o Cagarro de Benu mesmo. Cara, aquilo ali não vai dar, aquilo ali vai acabar com tudo. Quem pula no meio, filho? Quem manda aqui sou eu, cacete, me respeita, é o Sísifo. Ele pula no meio, cara. Abre os braços, velho. É o Sísifo que a gente queria ter visto lutar desde o começo do Lost Canvas da animação e a gente não viu no anime, cara. Ele pula no meio do barco. Ele segura, no barco deles, ele segura o barco do Aiacos sozinho, cara, pegando fogo. Chamas negras pegando o cara, ele segurando sozinho, cara. Ah, só um adendo, tá? Nesse meio tempo, uma parada que a gente nunca viu também em Cavaleiros. O barco do Aiacos é que é tanta coisa rolando ao mesmo tempo, galera, que se isso rolasse no anime seria absurdo. Ao mesmo tempo, tá rolando meio que um Pirata do Caribe mesmo, sabe? O barco do Aiacos, ele solta tiro igual barco de pirata, tá? Com canhão mesmo. Nisso o tema, ele usa o meteoro de Pegasus pra rebater ali os canhões que vem do Aiacos. Meu, eu queria ter visto isso no anime, velho. Meu Deus, se um dia isso sair e for com uma animação decente, velho. Cara, uma luta entre barco de pirata, eu nunca imaginei que eu ia ver isso em Cavaleiros do Zodíaco, velho. Mas voltando à cena principal, o Sísifo tá segurando sozinho. Nisso o Tema e o Yato querem ajudar, né? Porque eles falam que o Sísifo, ele é fundamental ao santuário. Ele é o Cavaleiro de Sagitário, ele não pode se sacrificar sozinho. Mas o Sísifo olha pro lado, agradece e fala que tem que ser ele pra fazer aquilo ali. Ele é o único que tá trajando uma armadura de ouro, né? O único que tem como aguentar o nível daquele poder. Só que aí nisso, no interior dele, ele pensa na verdade, a resposta verdadeira, né? Do porquê que ele não aceita ajuda. Ele lembra que ele é o mais antigo ali dos cavaleiros, lembrando que o Doku Shion aqui não são antigos, né? Eles estão na geração deles. Sísifo, ele é o mais antigo dos cavaleiros que estão ali. Ele é mais antigo até do que o Asgard, que era um pouco mais velho, né? Ele é o cavaleiro de ouro mais antigo que tem ali. Ele é o líder dos Cavaleiros de Ouro por ser o de Sagitário. Então, cara, ele se sente na obrigação porque, apesar de ser o líder, apesar de ser o mais velho, pô, o cara levou aquela flecha do Hades, ele ficou o anime inteiro, vamos ser sinceros, né? Tipo, uns 15 episódios do anime, lá dormindo, só os companheiros dele morrendo. Morreram metade dos Cavaleiros de Ouro enquanto ele tava dormindo. Quando acabou, já morreu o Card e Degel. Basicamente, até o momento que a gente sabe, o Regulus acabou morrendo, porque ninguém sabe onde é que tá o Regulus. Doku tá desaparecido, morto. Então, tipo, ele que é o líder só foi usando de escada os companheiros dele. E isso deixa o Sísifo muito chateado consigo mesmo, né? Ele fala que tem que ser ele pra resolver aquilo ali. Ele tem que mostrar um pouco do que é o Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Ele usa também um golpe que a gente nunca viu no Cavaleiros Clássico, cara. Ele usa os punhos dele como se fossem as asas de Sagitário. E usa um golpe chamado Impulso Luminoso de Kiron. Ele faz uns bater de asas com os punhos, assim. Cara, ele apaga todas aquelas chamas que estavam em volta do barco. Chega a levantar o barco pra cima, assim, ó. Nisso, aí ele já tá sangrando, assim, queimadura, né, por conta daqueles golpes. Algumas queimaduras, assim, o Aiacos fala que vento foi esse, não, foi o impacto do punho do Sagitário. Nisso ele dá uma risadinha pro Aiacos, o Aiacos dá uma risadinha pra ele e vamos se preparar pro segundo round, moleque, que o chicote vai estralar. É agora que o Sísifo vai mostrar quem é o Sagitário de verdade pra gente. É isso, nerdola, é isso que a gente queria ver, velho. Desde o começo, cara, o Sísifo prometeu pra caramba. É o cara que foi buscar a Athena, cara. É o cara que foi buscar a criança Athena. Todo mundo quis ver porque, de novo, galera. De novo o Sagitário sendo escanteado, né? O Aioros, a gente não conseguiu ver nada dele no clássico porque acabou morrendo. E aqui no Lost Canvas, quando saiu o anime, a gente viu o Sagitário vivo. A gente achando, nossa, esse Sagitário vai imitar pra caramba. Foi lá, ficou em coma, não lutou nada. E acabou o anime sem poder lutar. Então é isso, cara, é o Sagitário que a gente sempre quis ver.
Será que vai ter o quê? Trovão atômico? Será que ele vai usar a flecha de Sagitário e solar o... Qual vai ser o nível de poder dessa flecha de Sagitário? Gente, falar pra você que eu tô tão ansioso pra trazer pra vocês quanto vocês estão de assistir. Muito obrigado pelos mais de 5 mil inscritos, estamos quase com 5.500 já. Galera, tô muito feliz mesmo. Vamos em busca dos 6 mil, dos 10 mil, como diz o Saga de Gêmeos aí pra vocês. Deixa seu like, se inscreva, vire membro do canal, tá? Que isso ajuda demais a gente. Vocês não sabem o quanto me deixa feliz trazer essa saga Lost Canvas pra vocês. Realizar o sonho, né, de todos os fãs, que era saber a continuação dessa obra incrível que foi Lost Canvas. Tamo junto, Nerdola!